Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode, parceiro, muita gente perguntando sobre o Estrela e o David. Bigode, esses dias você falou sobre os dois, que eles estavam treinando no campo, como que é essa situação, vão voltar, não vão voltar? Já estão treinando no campo, tá? Mas é toda uma parte de readaptação, né, cara? É aquele negócio de recondicionamento físico, né? Ainda não estão 100%, a musculatura não está ok, tá? E eles têm todo um planejamento para voltar a jogar, né? Tanto que eles nem vão entrar em férias, né? O time do Vasco, já passei para vocês aqui também, vai ter mais ou menos 10 dias de descanso, né? Enfrenta o São Paulo nesse dia 12, nesta quinta-feira, tá? Enfrenta o São Paulo, dia 12, e aí descansa até o dia 21. Dia 21 todo mundo se reapresenta e aí faz aquela mini temporada, né? Uma intertemporada que a gente vai ter aí no futebol brasileiro, tá? E aí o Vasco volta a treinar no dia 21 de junho, tá? O Estrela e o David não terão esse tempo de férias, esse tempo de descanso. Eles seguem um cronograma de treinamentos, tá? Por causa do recondicionamento físico, tá? Esses dois vão continuar treinando e a gente espera que possam, né, quando estiverem ok, possam ajudar o Vasco, aí os jogadores que ajudaram bastante no ano passado antes de machucar, né? O Estrela, lançado pelo Rafael Paiva, fez grandes jogos com a camisa do Vasco. O David melhorou o ataque. Cara, quando o ataque do Vasco era Adson, Verratti, David, o Vasco estava bem, irmão. O Vasco chegou a emendar 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia há muito tempo, né? Então o David estava bem, a gente espera que o David possa voltar melhor do que o Adson, melhor do que o Jair, melhor do que o Paulinho, melhor do que esses caras que tiveram lesões graves, igual a lesão do David, né? Vamos aguardar para ver a evolução do recondicionamento físico desses dois jogadores. O novo diretor de futebol, o Admar Lopes, ainda não está no Brasil, tá? Está chegando e aí começa a trabalhar na próxima semana, tá? E aí ele já vai ver as questões que estão adiantadas do scout, né? E, cara, ele é pica das galáxias, a imprensa está falando isso, que ele é o cara dos scouts, tá? Ele agora vai chefiar esse departamento de scouts no Vasco, análise de desempenho. Espero que o Felipe não arrume treta com ele, né? Porque se ele entende, deixa o cara trabalhar, porque o Felipe já mostrou, meu amigo. Meu Deus, as contratações do Felipe foram bizarras em julho e bizarras de novo em janeiro, né? Esse cara é o top das galáxias com relação a scouts. Esse cara chega para analisar os jogadores que a análise de desempenho do Vasco escolheu, né? Alguns jogadores já estão aqui, ó, a listinha aqui, ele vai falar, esse pode, esse é ruim, esse é bom. Ele vai passar o olho para definir as contratações na próxima janela. Um jogador que vocês sabem que o Vasco está de olho, pode ser a primeira contratação do Admar Lopes, é o Alan Lescano, né? Alan Lescano é o meia do Argentinos Júniors, né? Um jogador jovem, 24 anos, tá? Foi oferecido, o Vasco está analisando a sua contratação, foi oferecido ao Palmeiras também, o Palmeiras achou caro, oferecido ao Cruzeiro, tá? É um nome aí, o primeiro nome que está na mesa para o Admar Lopes analisar e ver se contrata ou não o nome do meia do Argentinos Júniors, o Alan Lescano. E aí eu trouxe para vocês aqui uma lista de jogadores brasileiros que o Admar já contratou por outros clubes onde ele passou. Em alguns clubes ele era chefe dos scouts, teve clube que ele foi diretor técnico, mesma função do Felipe hoje no Vasco, e teve clube que ele foi diretor de futebol, mesma função hoje no Vasco, tá? No Bordeaux da França ele estava com pouca grana, e aí ele levou o meia Fran Sérgio, tá? Que estava no Braga de Portugal, e levou o zagueiro Marcelo, que ex-Lyon, tá? Beleza. No Boa Vista, ele contratou o Léo Jardim ele contratou, tá? Então é um cara ali que até falei
em vídeos anteriores. É um cara que pode ajudar o Vasco nessa questão da renovação de contrato com o Léo Jardim, tá? Ele levou o Léo Jardim e levou também aquele lateral direito que era da base do Vasco, Nathan Santos. Nathan Santos, ele levou na época pro Boa Vista, tá? Nathan Santos que hoje está no Internacional. No Lille, tá? Ele, além do Léo Jardim, que eu já citei aqui, que ele também levou o Léo Jardim para o Lille, ele trouxe mais 3 atletas brasileiros. O Thiago Maia, tá? Que ele pegou no Santos. Ele pegou o Luiz Araújo, tá? Luiz Araújo, tá? Do São Paulo. E pegou o Thiago Mendes também no São Paulo. Então ele mostra que realmente ele conhece o futebol brasileiro, tá? No começo eu falei para vocês aqui, tô desconfiado, um cara europeu, o cara não conhece futebol brasileiro. Conhece sim, conhece o futebol brasileiro, conhece o futebol sul-americano, tá? E aí, seguindo aqui com os clubes, no Mônaco ele contratou o volante Fabinho e o zagueiro Gemerson, tá? Além do Wagner Love e do meia Bosquilha, tá? O Bosquilha, que hoje está no Operário, que o Vasco tem interesse, que fez boas partidas contra o Vasco na Copa do Brasil, já foi contratado pelo Admar Lopes. Então, não se assuste, não se surpreenda se ele contratar de novo o Bosquilha, tá? Para esse meio de campo do Vasco. No Porto, a lista é mais extensa, né? Ele era chefe dos scouts no Porto. Ele levou o Michael, zagueiro, tá? Que teve passagem pelo Vasco recentemente na zaga. Levou o Walter, aquele jogador ex-Goiás, ex-Inter, ex-Fluminense, bom jogador Walter, que tinha um probleminha com balança, né? O Souza, meu amigo, Souza. William Soares, tá? Do Souza ele pegou direto do Vasco, tá? Pegou o Souza do Vasco, tá? Para levar para o Porto. William Soares do Vila Nova, Danilo, Santos, Alexandro, Santos, Kleber, Marítimo, Kelvin do Paraná, Rafael Bracali do Nacional de Portugal, Lee Edson, Fabiano Freitas e Eduardo são os jogadores que ele contratou, jogadores brasileiros, tá? Que o Admar Lopes contratou. Agora ele já chega no Vasco, alguns jogadores engatilhados, né? Claro, ele vai dar uma olhadinha, óbvio, na lista de possíveis reforços que os scouts do Vasco já fizeram, vai dar uma olhada também nos possíveis reforços que tem na carteira do empresário do Diniz, que já prometeu ajudar, tá? E claro, ele vai trazer os reforços que ele entender que cabe no Vasco, segundo o conhecimento e os estudos dele também no futebol. Vamos aguardar, cara, aguardar e torcer para que dê certo aí a chegada do novo diretor de futebol, o Admar Lopes. E aí, meu amigo, agora falando a gente falou torcendo para o que vai dar certo e a gente também torce para que o Vasco consiga resolver a vida com a 777 na arbitragem, né, da FGV, mas a coisa não anda, né, cara? A coisa não anda e a venda do Vasco, meu amigo, a venda do Vasco não deve acontecer tão cedo. Volta e meia, os advogados do Vasco indicam um nome que é recusado pela 777 e essa recusa sempre aceita, né, pelo pessoal da FGV na arbitragem, porque não pode indicar gente com ligação com a parte. O Vasco tem insistido nisso, eu tô achando até estranho, já falei para vocês, tá? Toda hora o Vasco indica alguém que tem conflito de interesse e esse alguém é afastado, cara. Pô, tá no mínimo, isso é no mínimo estranho, tá no mínimo estranho, parece mesmo que o Vasco tá fazendo de sacanagem e que não quer vender, tá? Não posso afirmar, mas eu suspeito, né, cara? Eu fico com aquela pulga atrás da orelha. Será que o Vasco não quer mesmo vender? E aí tá indicando qualquer advogado que tem conflito de interesse? Será que é um descaso com essa situação? É só um descaso? Ou realmente não querem vender? Eu fico com essas dúvidas. Eu fico bem desconfiado dessa situação. Queria que você comentasse aqui, irmão, sobre a chegada do Admar Lopes, o diretor de futebol do Vasco. Se esse histórico dele te empolga, é isso que eu quero saber. Esse histórico dele te empolga ou não? Deixa seu comentário aqui, ó. Aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.